Olá, meus amigos, uma ótima tarde a todos vocês. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu a ativar a janelinha aqui, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, para que você possa receber todos os conteúdos referentes ao Corinthians. Convido também você a comentar os meus vídeos, a deixar a sua ideia, a sua proposta para que nós possamos crescer cada vez mais aqui no canal. Eu estive vendo hoje o site do Globoesporte.com sobre uma matéria muito importante que eles fizeram sobre o Corinthians. E eu vou ler na íntegra para vocês a reportagem e quero deixar os créditos ao Globoesporte.com, ok? Não sou fã da Globo, não sou nada a favor da Globo, mas o que eu vou ler aqui, eu aplaudo, porque foi falado assim de uma maneira mais clara possível e mais honesta de tudo. O site começa dizendo assim do Globoesporte.com, sobre a derrota do Corinthians para o Independente Del Valle. Com 70 minutos de jogo, do penúltimo jogo da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians jogou a toalha. O placar marcava 3-0 para o Independente Del Valle, quando Vanderlei Luxemburgo tirou Renato Augusto e Roger Guedes, os dois principais jogadores da equipe. O recado era claro. A eliminação estava sacramentada e a prioridade, a partir dali, passava a sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Organizado dentro e fora de campo, o Independente Del Valle atropelou o Corinthians. Fez 3, criou chances para mais e tirou o pé do acelerador na etapa final. A diferença de organização tática entre os equatorianos e os brasileiros já tinha sido notada no jogo em Itaquera, em que o Timão perdeu por 2-1, mas ficou ainda mais gritante na partida de Quito. Foi constrangedor, mas longe de ser o maior vexame do Corinthians na temporada. O clube acumula fracassos e decepções em 2023. Caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano, penou para passar pelo Remo na Copa do Brasil e está a 1 ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão. Porém, as grandes vergonhas do ano vêm de fora e não de dentro de campo. Vexame é ter 4 treinadores no intervalo de 2 semanas. É dar 2 temporadas para um técnico, 2 temporadas para um técnico e por falta de convicção demiti-lo em um momento em que o substituto não tem tempo algum para treinar. É possuir um dos maiores faturamentos do futebol brasileiro e atrasar direitos de imagem e fundo de garantias dos jogadores. O Corinthians contratou apenas 3 jogadores na primeira janela de transferências. 2 deles, Romero e Christian Barleta, nem sequer ficaram no banco de reservas contra o Independente Del Valle por opção do Luxemburgo. Por muito tempo, a diretoria do clube disse que não havia urgência para reforçar o elenco e que aguardaria a segunda janela de transferência. Olha como é sério isso. Vou repetir. Por muito tempo, a diretoria do clube disse que não havia urgência para reforçar o elenco e que aguardaria a segunda janela de transferências. Para isso, quando o mercado reabrir em julho, o Timão já estará fora da Libertadores, talvez da Sul-Americana, e mais 1/3 do Brasileirão teria sido disputado. Após 11 jogos e 37 dias de trabalho, Vanderlei Luxemburgo não consegue dar regularidade à equipe. É possível questionar alguns métodos do bombeiro, chamando o Luxemburgo de bombeiro.
para lidar com o fogo. Mas todo mundo sabe que não foi ele, o Luxemburgo, o responsável pelo incêndio. Tá? Não foi o Luxemburgo o grande responsável pelo incêndio que o Corinthians está passando. Diante do Del Valle, a estratégia foi marcar baixo no campo de defesa. Mas mesmo assim o Corinthians foi envolvido com facilidade e cedeu muitos espaços. O principal problema se deu no setor esquerdo da defesa, onde os equatorianos conseguiam criar vantagens numéricas de jogadores e infiltravam na área entre Murilo e Matheus Bidu. Foi por ali que Royos marcou os 2 primeiros gols. Luxemburgo tentou corrigir o problema com a entrada de Rony no intervalo, acabando com a linha de 5 defensores e montando um 4-4-2. Nessa formação, porém, os 2 meio-campistas abertos do timão passaram a ser Renato, Augusto e Michael, jogadores que oferecem pouca velocidade. Olha como é sério isso tudo que o Globoesporte.com diz. Enquanto o Del Valle impressionava pela mobilidade de seus atletas e a capacidade de variação tática, Ortiz, por exemplo, foi meia no primeiro tempo e líbero na etapa final. O Corinthians era um time estático, pouco combativo e sem criatividade alguma. Sem ideias ofensivas, a equipe se limitava a entregar a bola para Roger Guedes e esperar que ele arrumasse algo, como se ele fosse um gênio, né? Responsável pela metade dos gols do Corinthians em 2023. O camisa 10 não conseguiu, porque não dá. Ele sozinho não aguenta. Resolver sozinho dessa vez. Essa é a reportagem do Globoesporte.com. O Corinthians paga o preço dos muitos erros de gestão ao longo dos últimos anos. Um dos custos é voltar a cair na fase de grupos da Libertadores depois de 46 anos. Se o Corinthians caiu hoje, é reflexo da direção, de muito tempo de trabalho, da renovação e transparência, essa chapa ridícula que tem que ser eliminada e banida do Corinthians. E essa conta ainda pode ficar mais cara. Mais cara. Prestem bastante atenção. Esta conta pode ficar mais cara. Porque sem o Corinthians avançar nas competições, sem o Corinthians contratar jogadores, o Corinthians não vai a lugar algum. Alguns dizem que o Corinthians vai contratar vários e vários jogadores. Outros dizem que o Corinthians já colocou o pé no freio nas contratações. Ou seja, o clube está à deriva. É um barco em alto mar sem comandante. É ridículo ter que falar isso, mas infelizmente é a realidade. O time do Corinthians hoje é um time sem comando, não técnico, mas um comando do alto escalão, que é a direção. O pior, eu falo por mim, não falo pela torcida corintiana, não falo por esses jornalistas lacradores, falo por mim. A pior gestão do Corinthians foi a de Duílio Monteiro Alves. Ele vai ficar marcado no clube como o presidente, o pior de todos os tempos. Pior até que do Alibi, que viu o Corinthians cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Pior. Então, não dá para dizer. Yuri Alberto completou um mês sem marcar gols. Quando o Vanderlei Luxemburgo olha para o banco e quer tirar o Yuri Alberto do time para preservá-lo, ele olha para o banco e não tem ninguém. Quando ele quer mudar um esquema tático durante o jogo, como foi agora contra o Independente Del Valle, terminou o primeiro tempo, ele queria mudar, não tem jogadores. Não tem opção para o Luxemburgo. E eu repito aqui, aquilo que o Globoesporte.com
disse. Eu quero ver se eu acho aqui até o responsável por essa fala aqui. Não sei se vai aparecer aqui, mas eu acho que não vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Atualizado. Ah, tá aqui. Vou falar para vocês já e vou dar o crédito para ele porque eu aplaudo. Estou 100% de acordo com esse jornalista. O Vanderlei Luxemburgo é um bombeiro para apagar um incêndio que foi construído pela direção do Corinthians. Palavras ditas por Bruno Cassucci. Bruno Cassucci, acho que é isso, de São Paulo, que foi atualizado ontem aqui no Globoesporte.com. Parabéns, Bruno Cassucci, do Globoesporte.com de São Paulo, que fez um dos mais belos comentários referentes ao Corinthians de hoje. Se hoje nós sofremos tudo isso, eu já venho dito isso há muito tempo, e vou bater na tecla sempre. Renovação e transparência é um lixo, é uma vergonha. Os jogadores não têm culpa porque eles são limitados. Os jogadores são aquilo ali que vocês estão vendo. Eles não têm culpa porque eles não sabem jogar futebol. Estão ali porque foram contratados pela diretoria. E a comissão técnica não tem culpa porque o Vanderlei olha para o banco e não tem opção. Não tem como ele montar esquema olhando para o banco, olhando para o seu plantel. E agora eu estou vendo a imprensa lacradora descer o cacete no Corinthians, pedindo até a cassação do Vanderlei Luxemburgo. Como diz o Bruno Cassucci, ele é um bombeiro que está tentando apagar o incêndio criado pela diretoria. Tem que caçar a diretoria do Corinthians. A melhor forma do Corinthians dar a volta por cima é o Duílio pedir demissão. Ou, se o Core for algo que ama o Corinthians, pedir o impeachment do Duílio. É a única forma do Corinthians voltar a ser grande. É a eliminação do Duílio. Duílio como presidente do Corinthians. E junto com ele vai Alessandro e vai toda a corja dele. Eu acredito muito que se o Corinthians escapar do rebaixamento em 2023, nós vamos eleger um outro presidente, Augusto Melo, para o próximo mandato. E eu vou fazer campanha para Augusto Melo contra a chapa Renovação e Transparência, que de Renovação e Transparência não tem nada. Uma vergonha essa chapa. Ok? É isso aí, rapaziada. Olha, tem gente que não curtiu aqui meus vídeos, que não se inscreveu. Dá essa força pra mim aí, não custa nada, é só inscrever aqui. Você me ajuda e muito no meu canal, fazendo com que ele cresça cada vez mais, ok? Tamo junto, rapaziada.